falar real, Biel. Vou falar real, Biel. Futebol é sério. Futebol não é brincadeira, não. Ainda mais um jogo desse aí, jogo de malandro, Corinthians e Flamengo. Yuri, gosto de você pra caramba, Yuri. Mas hoje você pisou na bola, né? Não é cavadinha. Futebol é sério, pênalti é sério. Eu já perdi pênalti, mas perdi perdendo sério. Não faz mais isso não, viu? Bate o pênalti com seriedade. Independente se vai perder, mas bate sério. Pronto, falei. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Eu não sei o que foi pior. O pênalti que o Yuri Alberto bateu foi uma vergonha. Esse uniforme do Corinthians que é horroroso, mais um que a Nike faz. Gente, Corinthians é preto e branco. É tão difícil entender isso. Ou o Thales Magno, gente, o Thales Magno tropeçando na bola. Não dá para entender um negócio desse. Primeiro tempo, até que o Corinthians jogou melhor. Mas no segundo tempo, na hora que começa a levantar as plaquinhas de substituição, esquece. O time do Flamengo é 1 bilhão de vezes melhor que o time do Corinthians. E o Corinthians ficou ali de binóculo, vendo o Flamengo jogar, e estava na cara que ia tomar um empate, estava na cara que ia tomar a virada. E mais 3 rodadas, se o Flamengo abrir, vai ser campeão brasileiro em novembro, ou final de outubro. Mas o Corinthians está muito feio. Você pega o time que tá lá em cima da tabela, seu time não joga, seu time joga mal. Pega o Sport e joga no manhaca, e aqui você vem. Primeiro tempo, o Corinthians amassou o Flamengo. O que aconteceu? O Flamengo venceu. E a bola aqui foi lateral pro Corinthians. Só que o Bandeira também tava tranquilo. A verdade é uma só. Não pode fazer pênalti de cavadinha num jogo como esse. O Yuri Alberto, você foi irresponsável. No mínimo, irresponsável. Agora você não é o único culpado, porque tem Vitinho, tem Thales. Aí, o Dorival, que foi o mestre no primeiro tempo, no segundo tempo, amassa o Corinthians também. E do outro lado tem um time que tem time. Então parabéns ao Flamengo. É isso que eu tenho que falar. Parabéns ao Flamengo. Nessa emoção contigo, garotinho Yuri Alberto. Vai ser autorizado pelo Milton Pereira Sampaio. Contagem de passos ali. Atrás do gol. Atenção, lá vem Yuri Alberto. Na contagem, partiu, pé direito, bateu. Não, Yuri Alberto. Ele tentou uma graça, tentou bater ali de chapa, tentou colocar, recuou. Deu praticamente com as mãos pro goleiro Rossi. Yuri Alberto. Não, garoto. Não, garoto. Alô, Sidney. 4 meses sem fazer o gol, são 9 jogos, e aí ele tem a oportunidade de bater um pênalti contra o Flamengo, primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Ele não deu nem uma cavadinha, ele pode ter tentado uma cavadinha, mas pegou muito mal, recuou a bola pro goleiro Rossi. Sabe o que é isso aí? É falta de responsabilidade, é achar que é mais que os outros, sabe? É ter um entendimento, é uma coisa ridícula. O goleiro já estava caído, ele erra, ele errou. Quando você faz uma porra dessa e perde o jogo, você tem que ser multado. Eu joguei bola há 17 anos. Eu nunca fiz essa merda do caralho. Eu errei pênalti pra cacete. Sabe como eu errei pênalti? Metendo a bola no canto, metendo a bola no chão, chutando a bola pra fora. Vai tomar no cu. Jogador que faz uma merda dessa tem que ser chamado a atenção dentro do vestiário, tem que ser chamado a atenção pelo presidente, a torcida tem que vaiar. Foda-se que é o Yuri Alberto. Foda-se quem é que seja. O Corinthians é muito maior que todo mundo. O Corinthians é maior que o Sócrates. O Corinthians é maior que o Rivelino. O Corinthians é maior que todo mundo. E se fizer 3 gols no jogo de hoje, eu não tiro uma palavra do que eu falei. Eu sou fã do Yuri Alberto. Eu adoro o Yuri Alberto. Eu gosto dele. Mas jogador assim não, meu irmão. O Corinthians não é isso não, velho. O Corinthians precisa de você. Puta que pariu. Fazer uma merda dessa é falta de responsabilidade e não ter entendimento do que é o Corinthians. Quando você faz isso, você quer aparecer. Quando você faz isso, você quer ser mais que os outros. Vai se fuder, porra. Pois é, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Flamengo 2. Pois é, a bola pune, né? Corinthians que começou bem a partida, jogando, adiantando a marcação, se impondo, sabe, não deixando o Flamengo gostar do jogo. Isso é fato, começamos muito melhor que os caras. E teve uma grande oportunidade logo aos 10 minutos. Depois de uma arrancada num contra-ataque ali, o Yuri Alberto acabou finalizando, a bola explodiu na trave e na sequência o Bidon sofreu um pênalti. E aí que tá, pessoal, nessa hora, mano, o jogador não pode ser babaca, mano. Não pode, mano.
Perder um pênalti faz parte do futebol. O torcedor fica puto, mas às vezes acontece, faz parte. O grande problema, pessoal, é a forma como se perde o pênalti. E perder o pênalti dessa forma, cara, é uma indecência, é um absurdo, é uma displicência. Não dá pra aceitar essa merda dessa paradinha. Isso é inadmissível, cara. O jogador não pode ser burro a esse ponto. Não pode, cara. O cara, se ele faz um gol assim, ele não ganha tanta moral comparado ao ódio que ele vai ter da torcida se ele perder o pênalti dessa forma, cara. Perder um pênalti assim, mano, a raiva do torcedor é vezes 100. Melhor, é vezes 1000. Mas fora esse pênalti desperdiçado, o Yuri teve mais 3 chances cara a cara. No primeiro tempo ele desperdiçou as 3, mano. Será que aquela velha fase do Finazzi bonito voltou? Não sei. No segundo tempo ele até abriu o placar aí com 4 minutos, 5 minutos. Gol dele ali, 1-0 Corinthians, logo na sequência, um pouquinho depois o Arrascaeta empatou. Mas o grande problema, pessoal, é quando é necessário mexer no time. Aí complica, mano. O Corinthians não tem elenco. O Corinthians, quando precisou mexer no time, entrou Rian, Thales Magno, Kaká. O Flamengo, quando precisou mexer no time, entrou Gonzalo Plata, Jorginho, Luiz Araújo, enfim. Apesar de boa parte do jogo o Corinthians ter sido melhor que o Flamengo, e foi de fato, mas ele não conseguiu transformar isso em resultado, em vitória. E pagou caro, sim, pelos gols perdidos que ele teve no primeiro tempo. Por mais que digam, mas aquele segundo gol do Flamengo, o lance foi irregular, porque teve um lateral que foi invertido. Gente, isso é pouco, mano, é pouco. Não dá pra se prender nessa desculpa. Pra mim, tem que colocar, infelizmente, essa derrota na conta do Yuri Alberto, mano. Um centroavante do gabarito dele não pode criar as chances que ele criou e desperdiçar da forma como foi feito. Principalmente pela displicência do pênalti batido. Eu esperei, cara, pra começar o vídeo. Porque assim, eu falei, vou deixar o sentimento, a flor da pele abaixar. Vou esperar os ânimos abaixarem, porque se eu gravo um vídeo no momento em que o jogo acaba, eu vou tomar processo, fácil, eu vou ser processado. E com razão, eu não vou nem recorrer, só vou aceitar, porque eu vou estar errado. Então acabou o jogo agora, eu esperei ali uns 5, 10 minutinhos, 15 minutinhos, pra baixar um pouco aquela sensação de querer acabar com tudo, pra poder gravar o vídeo aqui pra vocês. Eu juro por tudo que é mais sagrado, vocês vão se decepcionar no vídeo de hoje. Porque eu sei que vocês estão vindo aqui, cara, babando pra massacrar o Yuri Alberto, e eu não vou falar que vocês não podem. Críticas, tá, gente? Críticas ao jogador de futebol. Não é ofensa. Se ofende jogadores, tem mais é que se lascar. A crítica ao futebol, vocês podem fazer. Eu vou fazer as minhas críticas aqui, mas eu não vou perseguir o cara. Eu não vou. Só que isso não quer dizer que a gente não tenha que criticar. Certo? Então é óbvio que hoje essa derrota se passa pelo pé do Yuri Alberto, ou pela falta de. Esse jogo foi um dos piores jogos que o Yuri Alberto já fez, mesmo fazendo aquele gol no início ali do segundo tempo. Eu preciso falar, rapaziada, porque assim, comecem com esse papo aí não. Não caiam na ideia de mídia. Esse pênalti não tem absolutamente nada a ver, não tem o peso do que foi aquele pênalti do Pato. Quem tá falando isso aí tá falando bobagem, tá bom? O que a gente pode falar é um lance muito mais feio, porque até nisso o Yuri Alberto fez de forma piorada. Porque a cavadinha do Pato, ele manda lá uma cavadinha até que normal pro gol. Só que ele manda no Dida, e o Dida não cai na dele. Então a cavadinha, até isso, é pior do que a do Pato. Porque a cavada que faz o Yuri Alberto é simplesmente deplorável. É uma balbúrdia, é insalubre, é ridícula, é coisa de um jogador horrendo. O que eu não acho que seja o caso do Yuri. Então, vamos começar já o vídeo, que esse papinho aí de que foi igual do Pato, não, foi igual do Pato, olha lá, igual do Pato, vai começar essas groselhas aí. Não tem absolutamente nada a ver. O jogo não tem nem de perto o mesmo peso que teve aquele jogo. Era um jogo de Copa do Brasil que valia a classificação. Aquele era um momento em que todo mundo ainda depositava fichas no Pato. Então assim, não vem com esse papinho de que é igual, porque não é. Não tem nada a ver. Esse é mais um jogo de Campeonato Brasileiro, onde a gente jogou com o líder do campeonato, que tem um time muito, não é pouco não, é muito melhor do que o nosso. Certo? Certo. Vamos tirar já isso da frente, pra não começar a corintianada a cair na ideia de mídia, porque é isso que sempre acontece. Tem uma galera que parece que não consegue pensar por si só, e aí fica reproduzindo porcaria que é dita em transmissão ou na mídia, seja lá o que for. Então não tem nada a ver com o que foi o pênalti do Pato, tá? Ponto. Aí a gente vem pro Yuri Alberto, né? Vamos ver qual que é a situação do Corinthians hoje contra o Flamengo e no Campeonato Brasileiro? O Corinthians não vence em casa há 6 rodadas. 6 jogos, certo? Ganhou na 20ª rodada, se não me engano, 19ª. Algo assim, foi isso? Eu não vou lembrar, mas é algo assim. São 6 jogos sem vencer na Arena. Eu nunca vi isso acontecer, porque nos piores momentos do Corinthians, a Arena sempre foi um trunfo. Porque foi sempre a torcida que empurrou esses caras a jogar mais bola. E hoje o primeiro tempo foi isso, a gente vai chegar lá. É que eu já quero tirar o elefante branco da sala pra gente poder progredir.
Então vamos entender, né? Quais são as consequências de um pênalti ridículo, uma aberração dessa que aconteceu. O Corinthians não vence em casa há 6 jogos, não é? Há 6 jogos que o Corinthians joga em casa, o Corinthians não vence. O Corinthians contra o Flamengo, se não me engano, tem mais vitórias na Arena Corinthians do que a gente sobre eles. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Não importa que é uma só. O Flamengo tem mais vitórias aqui do que a gente neles. O Corinthians fazendo um primeiro tempo massacrante. Se alguém evidenciou o que é aquele apelidinho lá de Flá-Cachorra, e de fato, hoje o Corinthians no primeiro tempo fez o Flamengo de Flá-Cachorra, virou nossa cadela. Eu até tava estranhando. Eu falei, caralho, o que é isso? É a verdadeira Holanda em campo. Então, se alguém evidenciou o Flá-Cachorra, foi hoje. Pena que terminou como terminou, né? Quem dera a gente tivesse pelo menos um pé pra acertar no mínimo 3 gols do primeiro tempo que era pro Corinthians ter feito. Certos, assim? Certos. Se tivesse um atacante com o pé mais calibrado no dia de hoje, a gente teria feito 3 ou 2-0 já no primeiro tempo. Isso é um fato. Não adianta você aí... ainda tem isso, né? Vai começar essa porra, cara. Igual o Thales Mágico, né? Que é carioca, né? Flamengo. Porra desses flamenguistas. Caralho, que inferno. Flamengo, aqui grande. Flamengo. Esse aqui é Flamengo, Croix. Mano, cu, caralho. Esse cara é doido, velho. Quero que vocês se fodam. Muito. Mas se o Yuri faz esse gol, é 1-0, o Corinthians muito melhor. Foi um primeiro tempo e assim, a gente tem que separar as coisas, né? Tem que separar as coisas. O Corinthians hoje fez um primeiro tempo muito bom. Muito bom. O Corinthians literalmente massacrou o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo não existiu no primeiro tempo. E não vem com desculpinha de que tá cansado, de não sei o que lá. No final a gente perdeu, mas o primeiro tempo foi isso. O Flamengo foi entubado. E ponto. Não tem cansaço, não tem... Foi time com time. Um time de um lado, que é o do Corinthians, muito... Mas não é pouco, não. Muito inferior tecnicamente. Conseguiu acabar com o Flamengo no primeiro tempo. Isso é mérito do Dorival. Eu não acho que tem que começar a caça às bruxas. O Dorival é o melhor técnico que a gente tem nesse momento e tem que continuar no Corinthians, tá bom? Ponto. É isso que eu acho. Nesse momento é isso. Não vou começar a caça às bruxas do Dorival, não. Acho que fez um bom primeiro tempo e vale acrescentar isso daí. É porque perde, o Roberto perdeu vários gols, isso aí não é problema do técnico, cara. O time criou pra cacete hoje. Hoje, se você chegar aqui com ideia de demitir o Dorival, você tem que ir pro raio que o parta. Desculpa. Mas aí vai o Roberto e faz aquela... Cara, minha esposa é palmeirense, pra quem não sabe, né? E ela, como, né, Palmeiras ali, tá torcendo o Flamengo se fuder. Na hora que ela vê o Yuri batendo no pênalti, ela olha pra mim, eu olho pra ela com uma cara de gol contra, de enterro. Eu falo, é isso aí. Eu vou fazer o quê? Né? Cara, olha. E não foi só isso, né? O Corinthians continuou indo pra cima, continuou agressivo. Enquanto tava com gás, o Corinthians tava com um gás absurdo. O Yuri Alberto teve uma outra oportunidade que sai na frente do Rossi, joga na mão do Rossi. Então, teve uma outra lá pela esquerda que também não consegue finalizar. Então, o Yuri Alberto, cara, nesse primeiro tempo, não tem como não dizer, mesmo com o gol que ele faz. A derrota do Corinthians hoje pro Flamengo, o Flamengo tem que agradecer muito ao Yuri Alberto. Porque só no primeiro tempo era no mínimo pra ser 3-0. No mínimo, né? No mínimo. De 2-3-0. Vamos botar assim. Aí você não faz o gol, né? Aí vai pro intervalo, cara. Vai pro intervalo. Já naquele negócio. E até comentei, né, cara, que conhecendo muito bem o Coringão, quem conhece o Coringão conhece, irmão. Segundo tempo o Corinthians foi amassado. Então, há de se dizer, e foi um tempo pra cada time. Só que, no primeiro tempo, o Corinthians era pra ter feito 2-3. Certo? Fez? Não fez. Por quê? Porque não tem peças definidoras, não tem peças de qualidade. O segundo tempo foi do Flamengo. Teve chance de fazer 2-3 gols. E fez 2 gols. Por quê? Porque tem peças à altura, tem peças técnicas qualificadas pra... Se aí não adianta você corintiano ficar puto comigo, essa é a grande realidade. É o que a gente viu hoje. Eu não tô inventando. Isso são os fatos. Isso foi apresentado a você. Eu não brigo com imagem. Então, por mais puto que eu fique, cara, eu não quero e não vou fazer caça às bruxas ao Yuri. A gente precisa muito do Yuri. Essa é a grande realidade. Torcedor esquece das coisas rápido. O moleque tá aí, ficou. Ainda tem muito o que evoluir. Tem que aprender a tomar as melhores decisões. Ainda vai nos dar alegria e ainda vai nos irritar bastante. Eu não sei vocês, mas eu não vou caçar. Vou criticá-lo como fiz hoje, né? Agora, não vou fazer caça às bruxas nem a ele, nem ao Dorival. Não acho que hoje o problema do Corinthians é o Dorival. O problema do Corinthians é peças que prometeram ao Dorival e até agora não entregaram. Corinthians não é isso, né, Fiel? Corinthians não é isso. O cara não pode pegar num jogo contra o Flamengo, primeiro colocado, o Corinthians no meio de tabela, sem ganhar há vários jogos dentro de casa. 0-0 a partida, chance de sair na frente no placar depois de ter... Dá uma cavadinha dessa, mano. Não importa quem seja, velho. Não importa o jogador que seja. Não dá pra aceitar uma coisa dessa. Gosto muito do Yuri. Ainda acho... O que muitos não falaram, e na minha opinião, o Yuri Alberto, depois desse jogo,
vai ressurgir. Até agora teve problema com lesão aqui, lesão ali, já estava há vários meses aí sem marcar, 4 meses, se for mais exato. Mas você vai ver que ele já voltou no segundo tempo querendo se redimir da cagada que ele fez e das chances perdidas que ele não aproveitou. Pode escrever aí que nas próximas partidas Yuri Alberto vai arregaçar, vai calar muito da mídia. Então eu não vou chegar aqui também a acabar com o cara. Errou feio, foi moleque, irresponsável. Não pode fazer o que fez, o Corinthians precisando pontuar, vencer. E ainda mais contra esses caras, mano. Ainda mais contra o Flamengo, velho. O Flamengo tem mais vitória do que o Corinthians em Itaquera, vai dar uma dessa, não dá. Mas a gente precisa do Yuri. E ele vai ser a resposta nas próximas partidas. Pode escrever aí. E vamos ver se o Memphis Depay volta a jogar bola, né, fiel? Deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal. Fortaleça com o like de sempre. Quem não faz, toma. E foi isso que aconteceu no jogo de hoje. Se tivesse feito 3 no primeiro tempo, teria sido 3-2 e a gente sairia com a vitória. E não teria essa patifaria para falar desse pênalti ridículo e irresponsável. Até o próximo vídeo. Valeu!